Hoje, o podcast da Eduerge recebe Alexandra Lima da Silva, que é doutora em Educação, professora associada da Faculdade de Educação da UERJ e chefe do Departamento de Ciências Sociais e Educação. Junto com Maria Célia Vasconcelos, ela organizou o livro Cartas do Confinamento, Ensino Remoto Escritas na Pandemia, lançado pela editora da UERJ. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigado. É, Alexandra, você pode falar um pouco sobre o livro Cartas do Confinamento? Assim, o livro Cartas do Confinamento, escritas na pandemia, foi produzido e foi organizado por mim e pela professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, que também é colega, da Faculdade de Educação. E ele foi produzido a partir, foram os trabalhos decorrentes da disciplina Estudos Avançados em História da Educação 2, em 2020. Nós iniciamos essa disciplina no modo presencial, mas em 14 de março, ou 15 de março, se eu não me engano, 15 de março, a pandemia se tornou, oficial e nós não pudemos retornar, à UERJ presencialmente. E aí nós aderimos, ao formato virtual e, e a disciplina, então, ela foi conduzida dessa maneira. E ao término da disciplina, nós estávamos muito antenadas com todas as questões, da pandemia e, enfim, do ensino remoto. E aí nós tivemos essa iniciativa de organizar esse livro com a produção das doutorandas e dos doutorandos, que são cartas, cartas sobre esse momento, sobre o momento da pandemia. E aí a professora Maria Celi, ela submeteu o livro a um edital da FAPERJ, que era um edital de publicação, e o livro foi contemplado, e assim ele nasceu. Então, ele conta com financiamento público da FAPERJ, com esse recurso, e foi publicado pela editora da UERJ, aí do UERJ, lançado agora em 2023, Foram 2 anos aí para a publicação desse livro. Perfeito. O, o livro ele reúne muitas cartas de alunos e professores escrito durante esse período de pandemia. Como é Isso. que foi o processo tanto da ideia de escrever essas cartas? Como foi esse processo para você como professora, para os alunos? É, eu particularmente, nasci na década de 80, então a escrita de cartas foi algo que esteve muito presente na minha infância e na minha adolescência. Mas eu acho que a gente está muito hoje mediado pelas redes e pela virtualidade. Então, eu particularmente acredito que as pessoas hoje não escrevam mais cartas como escreviam no século XX e no século XIX, XVIII, enfim. Mas, de qualquer maneira, é interessante para a disciplina, história que a gente estava dando, que é uma disciplina sobre história da educação, estudos avançados em história da educação 2, a gente trazer essa prática, que é uma prática com séculos de existência e que eu acho que é parte, do que a gente discute na disciplina. E houve, assim, uma recepção muito boa por parte, das doutorandas. Assim, são todas doutorandas, ou já terminaram o doutorado agora, porque já se passaram 2 anos. Então, elas gostaram da proposta e do exercício, Então, eu também, no final das contas, porque eu gostava muito de escrever cartas na minha infância e adolescência e foi, uma reconexão também com essa prática, Sim, sim. Você falou que escrever cartas era um costume seu, né? Casem. E eu queria saber como foi primeiro para esses alunos, se eles tinham esse costume de escrever cartas e por que pedir para que os alunos escrevessem essas cartas? Qual era o significado delas? Sim. O significado é muito essa questão de produzir uma memória, sobre esse momento tão delicado, tão sofrido que foi, a pandemia. Então, inicialmente foi produzir uma memória, Então, a gente acredita que esse livro ele sirva também até de um documento, sobre esse momento que a gente passou. Então, ele é um registro, ele é uma memória. Algumas sim tinham também relação com carta. Então, elas disseram que também escreviam cartas
na infância, na adolescência, então é um grupo muito heterogêneo. Então, sim, tinha uma parte no grupo que escrevia cartas e outra que nem tanto, que é uma parte mais jovem, uma parcela mais jovem do grupo, mas que tinha também muita curiosidade, né, sobre essa prática. Então, de modo geral, foi bastante exitosa mesmo essa experiência. A ideia inicial dessas cartas era transformar elas em um livro ou ela foi bem de uma forma bem espontânea? Não, já foi mesmo pensando como livro, assim, a ideia foi já ser um livro a partir dessas cartas. Então, desde o início, a ideia do livro estava realmente presente. Não foram as cartas que nasceram primeiro, aí depois, vamos juntar essas cartas e fazer um livro. Não. Foi mesmo a Sim, ideia de sim. fazer um livro sobre essas cartas e um livro que tivesse esse papel, essa missão de servir de registro sobre as nossas inquietações, angústias, né? Isso ainda em 2020, então as cartas foram escritas em 2020, a gente ainda não tinha se vacinado, né? A gente não tinha muita noção de quando que ia sair daquilo, de quando que a gente ia voltar ao presencial, então era um momento de muitas incertezas, assim. Então hoje, quando eu vejo essas cartas, que eu leio essas cartas, eu lembro realmente que a gente não tinha muita noção do que ia acontecer, a gente não tinha muita dimensão, né, de quando que iria terminar, de quando que a gente ia poder voltar ao presencial. Uhum. Você falou que era um momento de muita incerteza esse período de pandemia. E eu queria saber que você, qual foi a maior dificuldade que eram descritas nessas cartas, principalmente nessa época que era de período de pandemia, período remoto. Qual era a dificuldade que os seus alunos, os professores também, eles escreviam nessas cartas? Eu acho que a principal questão ali era muito essa dimensão da saudade, né, que é algo muito abstrato, né, mas ela estava muito presente ali. Então, se eu acho que se a gente fosse escolher um tema recorrente nas cartas, era esse tema da saudade, né, da necessidade das pessoas voltarem, né, para as suas rotinas, para as suas vidas. Então, uma outra questão que a gente observa nas cartas é muito isso, assim, essa urgência por voltar a uma vida, né, como era antes, assim. Então, eu acho que a palavra que a gente pode realmente usar nostalgia, saudade, enfim. Mas também esperança, né? Tinha também muita questão de dimensão da esperança e também, né, eu não posso deixar de falar de uma certa angústia, né? Algumas pessoas escreviam com medo ou algumas passando por luto, né? Porque perderam amigos, familiares, enfim. Então, eu acho que são muitos sentimentos presentes ali, mas eu acho que o principal era realmente a saudade, né? Eu acho que a gente, quando escreve cartas, a saudade ela é realmente uma constante, né? E muitas das vezes. Como você diria que essa experiência de escrever cartas impactou os alunos? Sim, o impacto, eu acho que todas falaram, inclusive no lançamento, que não foi fácil escrever essas cartas para elas, porque elas tiveram que com sentimentos, com todas aquelas questões que elas estavam passando. Então, sim, teve um impacto, não foi assim uma avaliação é, corriqueira, né? Uma avaliação que não tenha deixado marcas, né? Não foi escrever um artigo, enfim, foi uma avaliação que algo que foi solicitado que realmente causou, sim, mexeu com elas, enfim, mas no sentido positivo. E aí depois a expectativa por ver o livro publicado e tudo mais foi bem grande. Então, acho que, pelo menos durante um ano, eu respondia, eu e a professora Maria Celina, nós respondíamos lá no grupo que, não, vai sair o livro, vai sair. Elas estavam sempre muito curiosas para saber sobre o produto final. Então, acho que causou, sim, né, no momento da escrita, essa necessidade de lidar com esses sentimentos, mas também depois com essa expectativa no sentido de ver o trabalho pronto, né? Então, eu acho que isso foi bem interessante também na experiência. Então, a gente pode dizer que teve uma felicidade geral dos alunos, tanto na hora de escrever essas cartas, quanto na hora de saber que o livro foi aprovado, que foi publicado. Eu acho que teve muito mais, assim, felicidade eu não sei, mas eu acho que teve uma.
uma gratificação. Eles já não sei na hora de escrever, porque algumas relataram que foi muito difícil escrever, que elas tiveram que lidar com esses sentimentos. Então, causou um impacto, sim, uma expectativa, mas no final também eu acho que elas viram, né, tiveram ali um retorno, né, tiveram aquela coisa concreta, né, e tudo aquilo que nós passamos gerou algo, né, bonito, que elas disseram que o livro ficou bonito. Então, esse é o retorno que eu posso dar, assim, que ter o livro, acho que no final das contas, né, acabou realmente servindo como, pelo menos a gente passou por aquilo, mas deixou algo escrito, a gente deixou algo, a gente deixou uma marca. Eu acho que foi um pouco sobre isso, sobre deixar uma marca, né, naquele momento tão triste, né, porque não foi fácil para ninguém. Mudando um pouco de assunto, você citou sobre um momento triste. Queria que você fizesse uma avaliação sobre como foi para você, como professora, o ensino remoto. Como você avalia essa questão das aulas online? Um ano em que nós aprendemos muito, né, nós docentes. Então, foi um ano realmente muito desafiante, nesse sentido de reinvenção. A gente teve que se reinventar, né? Eu acho que o uso, né, das ferramentas realmente é algo que a gente não tem mais como abandonar. Então, essas ferramentas do Zoom e outras ferramentas de mensagens, né, como o próprio WhatsApp, né, enfim, elas podem ser aliadas, eu coloco como podem, né? Ainda que eu tenha aprendido que as ferramentas virtuais são muito úteis pedagogicamente, eu também, e eu tive que estudar e aprender a usar de uma forma funcional, eu também defendo que a presença física é muito importante quando, principalmente, a gente está falando em formação de professores, né? Que eu atuo na formação de professores. Então, eu acho que uma coisa não substitui a outra. As coisas podem conviver juntas. A gente pode ter as realidades ali coexistindo, né? As práticas coexistindo. A gente não precisa descartar uma coisa para colocar outra no lugar necessariamente. E é assim que eu tenho ressignificado a minha prática como, né, professora, assim. Mas ter retornado presencialmente também foi muito importante para mim, assim. Eu tenho me conectado muito mais com a sala de aula física, né? Então, acho que no meu caso houve uma ressignificação e eu realmente tenho essa necessidade de estar também fisicamente em sala de aula, ainda que eu também faça uso das ferramentas virtuais. Mas, assim, no geral, tanto você como professora, quanto o que você sentia dos alunos, você acha que houve algum tipo de prejuízo, Se eu fosse estar falando principalmente na no, questão do ensino? no remoto, eu sinto sim, que quando a gente Isso. volta, eu sinto que há até agora uma resistência, pelo menos da maioria, de retornar aquelas aulas online e tal. Tem uma parcela que se adaptou muito bem, mas não foi o caso da maioria. Eu percebi que a maioria tinha uma certa urgência de retornar realmente presencialmente e gosta de estar presencialmente por vários aspectos, né? Os aspectos pedagógicos, mas também a questão das sociabilidades, né? Então, da cultura acadêmica, né? Que a gente tem eventos, tem trocas diversas na universidade presencialmente. Então, a minha avaliação é que Sim, sim. uma parte significativa, ou talvez até a maioria, tenha essa preferência realmente pelo retorno a ocupar presencialmente os espaços. É dessa forma que eu vejo. Uhum. Você, junto com a Maria, vocês também escreveram cartas para responder as dos estudantes, né? Verdade, Qual foi essa foi a parte principal motivação para essa ação? para a gente escrever aquela carta de retorno, né? Sim, porque a gente, primeiro, porque normalmente, né, quando alguém escreve uma carta, essa pessoa quer uma resposta, né? Normalmente essa é a expectativa, né? Se você escrever uma carta, você espera algum tipo de retorno, né? De resposta. Então foi muito nesse sentido que a gente teve essa iniciativa de responder
as autoras e autores das cartas, mas também no sentido de acolhimento, né? De que vocês tiveram suas cartas acolhidas por nós, então recebam aqui essa resposta como símbolo de um acolhimento mesmo. Então foi essa a nossa intenção ali quando a gente escreveu aquela carta de resposta, né, para autoras e autores. Para você, como essas 23 cartas escritas representam os alunos e assim mesmo? Qual o significado desse número? Isso. Não tanto para mim como para a colega, né, professora Maria Celi, eu acho que naquele momento que a gente estava, né, 2020, sem muita é, expectativa de quando que a gente ia sair daqui, eu acho que foi uma esperança, né, foi um sopro de esperança. Então, a gente veio as cartas, depois veio o livro, foi algo realmente que foi algo que nos, né, possibilitou essa gratificação também, né? De ter uma experiência bem-sucedida, né? Apesar de toda aquela situação de dificuldades e desafios, né? Então, ter as 23 cartas, a gente também teve pessoas convidadas, né? De outros lugares. Então, tem professores de outras universidades também que escreveram o prefácio, ou algum comentário. Então, isso foi bastante importante para a gente, né, em termos da rede e da solidariedade mesmo, né, das pessoas. Então, eu acho que a gente realmente só tem, né, a agradecer e a celebrar nesse sentido, né, pelo êxito do trabalho. A última pergunta é: a quem você indicaria a leitura de Cartas do Confinamento? Ah, sim, muito boa pergunta, né? Eu acho que esse livro ele é indicado para pessoas, de modo geral, interessadas, né, na escrita epistolar, pessoas que não necessariamente estão, né, na universidade, mas também um público em geral interessado nessa temática, e também as pessoas, né, que de alguma forma, né, foram impactadas pela pandemia. Então, eu acho que esse livro ele faz parte aí de um conjunto de outros livros, livros produzidos, né, de 2020 até agora, livros que foram resultado, né, dessa experiência, mas também que evidenciam aí essa nossa capacidade de reinvenção, né? Que mesmo uma sala de aula virtual é uma sala de aula. Então, esse público interessado também em pensar, né, o ensino remoto, as escritas em diferentes suportes, pesquisadores também, pesquisadoras das temáticas da escrita epistolar ou do ensino remoto, essas também são pessoas que podem, né, se interessar por esse livro e eu indicaria esse livro. Então, pesquisadoras e pesquisadores da temática, mas também pessoas, público de modo geral interessado em saber um pouco mais sobre esse tema ou mesmo, né, se conectar, né, com aquele momento e ressignificar aquele momento e seguir adiante, né? Porque eu acho que a gente está nesse ponto agora de seguir adiante, né? A gente aprendeu muito, né, nesses últimos 3 anos, mas a vida segue, né? Então acho que a gente está nesse momento de continuar, né, em movimento e ressignificando a própria experiência, né? Eu só queria perguntar um pouco sobre a idealização da capa do livro, porque ela Sim. tem, que eu acho particularmente uma capa muito bonita, é, e ela é feita quase que, se eu não me engano, é à mão, né, que tem o Uhum. desenho. Eu queria saber como é que foi, o pensamento para essa capa, de quem foi a ideia. Sim, eu durante a pandemia, né, a partir de 2020, eu comecei também a pintar, né? Eu não pintava, aí eu comecei a pintar e eu posto na internet as minhas pinturas. E quando a professora Celi, né, falou do livro e tal, eu falei, então eu posso também fazer a capa. Eu mandei para ela, adorou, principalmente porque a imagem é inspirada em mim e ela, né? Seríamos nós duas na capa, e ela gostou muito. E, então foi dessa forma, assim. Mas fui eu que sugeri, olha, eu tenho ilustrado outros livros, e aí seria importante, né, ter eu fazer essa capa. Eu quis muito fazer essa capa, fazer a imagem dessa capa. E ela super
abraçou essa ideia, e aí foi isso, assim, a imagem, ela representa um pouco as nossas diferenças também, né? Mas que nós temos as nossas diferenças e nós produzimos coisas juntas e nós crescemos com esse convívio, com essa troca. Então, acho que a capa ela fala um pouco sobre isso. Tanto é que tem uma que está escrevendo com uma caneta ou com lápis e a outra que está usando o computador. Então, eu acho que fala um pouco sobre essa questão, né, de que a gente pode coexistir com as nossas diferenças também, né? Diferenças étnicas, diferenças regionais, diferenças geracionais. Então, a capa ela fala um pouco sobre isso. A minha mensagem com essa capa é de que a gente pode coexistir, né? E que esse mundo do remoto também pode coexistir com o presencial, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente não vai descartar o que a gente aprendeu e todas essas possibilidades, e nem demonizar o virtual, né? Então, eu acho que é sobre isso essa capa, sobre essa coexistência, né? Que eu acho que é o que a gente hoje precisa no mundo, né? A gente precisa conviver e coexistir nas nossas diferenças. Então, foi um pouco essa a mensagem que eu tentei passar na capa, e ela foi feita com aquarela mesmo, né? Porque eu não sou uma pintora profissional, eu pinto a partir de sentimentos e das minhas próprias intuições, enfim. Então, é, mas a mensagem é essa. Então, a minha preocupação sempre com as minhas imagens e com as capas que eu tenho produzido é muito mais com a mensagem que esse desenho vai passar do que exatamente a técnica, né? Porque técnica eu acho que eu não tenho. Mas eu acho que é isso. Então, realmente, eu também gostei muito do resultado e me alegra muito ver essa capa, porque essa foi a minha intenção ali de passar essa mensagem, realmente. Então, gostei da sua pergunta. Bom, professora, queria saber se você quer deixar alguma mensagem. Gostaria, então, de agradecer a FAPERJ, que financiou o nosso livro, a professora, né, Maria Celi, que também organiza o livro comigo, e que foi, né, a pessoa que captou o recurso para que o livro nascesse, né, e tudo mais, também é parceira na disciplina, e também as pessoas que participaram, todas as pessoas que participaram do livro, e também agradecer a vocês da editora pela divulgação do trabalho e também por essa oportunidade aqui, né, no podcast. Acho importante a gente ocupar as redes em diferentes frentes. Então, seria isso, agradecer a todo mundo que está aí envolvido na editora, também nas redes sociais da editora, enfim, nesses projetos de divulgação também, né, dos livros. E só para concluir mesmo, a gente estava na semana passada, né, ainda nessa semana, nessas comemorações, né, sobre a importância do livro. Então, acho que é importante a gente ter aí programas, né, sobre leitura e sobre livros. Então, parabenizar também a iniciativa de vocês e agradecer mais uma vez. Obrigada. Professora Alexandra Lima da Silva, muito obrigado por participar do nosso podcast. Para adquirir o livro Cartas de Confinamento, Ensino Remoto e Escritas na Pandemia, acesse o nosso site eduerj.com. Nosso programa fica por aqui. Agradecemos a todos pela audiência. Até a próxima.